Graça e paz, amada igreja, bom dia. Mais uma vez estamos juntos para meditar na palavra do Senhor. Hoje vamos falar da lição número 13, que trata da batalha espiritual e as armas do crente. Hoje nós vamos analisar tudo aquilo que o crente precisa ter para enfrentar as potestades malignas. Depois de tratar de temas importantíssimos na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo ele finaliza a epístola com uma exortação sobre a necessidade da igreja de Cristo estar preparada para vencer os conflitos. Conflitos estes que inevitavelmente eles aparecerão. E nós precisamos meditar sobre as armas espirituais que todo crente deve portar para ser vencedor na batalha espiritual. Vamos orar? Curve sua cabeça em nome de Jesus. Deus amado, Pai eterno, Senhor, nesta manhã eu te clamo, Senhor, vem mesmo, Senhor, usa a minha vida, Senhor, que esta aula possa, Senhor, mostrar as armas que o Senhor quer que cada um de nós utilize. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Pai. Dá a cada um de nós a sabedoria que o Senhor deu a Salomão, Pai, para que nós possamos enfrentar, Pai, todos os momentos difíceis das nossas vidas. Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O texto áureo desta aula está em Efésios 6:11 e diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós já temos no texto áureo a indicação de que a respeito de uma das estratégias que o nosso inimigo utiliza para nos atingir. O que é que ele utiliza? Ele utiliza a cilada. O uso da armadura de Deus assegura a nossa vitória, a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Aqui nós temos a afirmação de que sem estarmos portando e utilizando a armadura de Deus, dificilmente seríamos vencedores no campo da batalha espiritual. Ela é uma ferramenta indispensável para os membros da Igreja de Cristo Jesus alcançarem uma vida vitoriosa. Glória a Deus por isso. Vamos fazer uma leitura bíblica. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 10 a 20. Capítulo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, estou no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança,
para fazer notório o mistério do Evangelho. Último versículo, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Não importa aonde nós estejamos, não importa se nós estamos dentro de uma cela, não importa aonde nós estamos pisando, nós somos embaixadores de Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso? O objetivo geral desta aula é para que eu e você tomemos consciência do uso correto da armadura de Deus. Ela nos assegura vitória no campo da batalha espiritual, conforme mencionamos na verdade prática. Nesta lição nós temos objetivos específicos. Qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha? Apresentar o campo da batalha espiritual, saber quais são as armas espirituais indispensáveis para a vitória. Nós precisamos conhecer o campo da batalha, nós precisamos conhecer as astúcias do inimigo e o local aonde nós vamos travar esta guerra. A Bíblia nos diz que no mundo em que vivemos, este mundo está dominado pelo mal. Vamos ler 1 João 5,19 na NVT, que diz assim: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Este maligno é o adversário de Deus e de todos nós, servos do Altíssimo. Não podemos esquecer disso. Vejamos o que diz 1 Pedro 5,18, da NVT também. E está escrito assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Assim sendo, este inimigo luta para nos tirar do caminho da salvação e também para nos oprimir, pois ele não quer nem o meu bem, nem o vosso bem. Segundo Timóteo 3,12, está escrito: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção com Cristo Jesus sofrerão perseguições. Meu amado, minha amada, este tipo de batalha espiritual que esta lição vai tratar hoje é a batalha espiritual em nível individual e também na igreja, em nível de igreja. Ao finalizar a epístola de Efésios, o apóstolo Paulo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nós não podemos negar que o inimigo ele é astuto. Esta convocação por parte de Paulo, ela se dá em primeiro lugar através da conscientização e também através da brilhante e inspirada instrução sobre as nossas armas espirituais. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. Toda a armadura, não pode ser uma parte e a outra parte não utiliza, tem que ser completo. Conforme mencionamos, a batalha espiritual que estamos estudando hoje é aquela, em primeiro lugar, de nível individual, ou seja, cada crente em Cristo Jesus enfrenta no seu dia a dia. E conforme veremos adiante na ministração desta lição, se dependêssemos das nossas próprias forças, não seríamos vitoriosos nessas batalhas. Somos totalmente dependentes de Deus para podermos vencê-las. Eu e você dependemos de Deus para vencer esta batalha. Aleluia! É o que veremos nesta lição. O ponto central: o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Vamos para o item 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. Subitem, subtópico 1. Fortalecidos no poder do Senhor.
A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, que está lá em Efésios 6:10a, indica que não temos poder em nós mesmos. Este excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. A palavra fortalecer significa tornar forte. Nós não temos condições de nos tornar fortes por nós mesmos, mas esta força vem através do exercício da comunhão com a Trindade Santa. A Bíblia nos diz que o poder pertence a Deus. Glória a Deus por isso. No Salmo 62:11 está escrito assim: uma coisa disse Deus 2 vezes, eu a ouvi, que o poder pertence a Deus. E também o próprio Senhor Jesus afirmou que todo o poder lhe foi dado. Leamos Mateus 28:18, que diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vamos ler também, rapidamente, o que está escrito em 1 Pedro 5:10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. O nosso alicerce é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. Em primeiro lugar, devemos estar fortalecidos pela renovação da nossa mente, pela renovação da nossa vida em santidade e, por último, ser cheios do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio, por conta de que nossa força ela vem do Senhor. Nós precisamos estar em íntima comunhão com Ele e com as Sagradas Escrituras, vividas no nosso dia a dia, para que possamos receber esse poder, para vencer as adversidades que nos apresentam. Vamos ler o que está escrito em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto desse versículo fala da suficiência que temos em Cristo, onde podemos incluir o recebimento das armas espirituais. São armas espirituais que nós deveremos usar. 2 Coríntios 10:4 está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia! Conhecer as Escrituras, sem dúvida, é ter a obediência, é ter a certeza. Eu vou dizer algo agora, apenas frequentar cultos, sem a genuína conversão e o conhecimento da palavra, você não adquire estas armas. É muito bom frequentar cultos, é muito bom estar na igreja congregando com os irmãos, mas nós precisamos nos utilizar, saber discernir e utilizar estas armas. Aqui podemos citar Mateus 7:24-27, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Por isso que devemos estar sempre firmados na rocha chamada Cristo Jesus. Aleluia! Não obstante o poder de Deus estar disponíveis para nós fiéis, para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Nós temos que utilizar, não é o nosso poder, nós não temos poder. Nós temos que utilizar o poder do Senhor.
Mas é importante frisar neste ponto que esse poder ele precisa ser levado a partir do conhecimento da palavra, a partir da prática daquilo que conhecemos pela palavra do Senhor. Estes sinais seguirão aos que creem. Está lá em Marcos 16, 17, parte A. Precisamos seguir estas marcas, estas palavras. Amém? A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência a Deus. Ele disse ainda que a oração é tão antiga quanto a humanidade e que o Senhor Jesus se dedicava à oração particular e secreta. O livro nos revela e nos mostra que as orações dos santos são uma espécie de incenso santo no céu. Vamos ver o que diz em Apocalipse 5:8 da NVT. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se postraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações do povo santo. Quando nós oramos, ele recebe com um aroma agradável as nossas orações. A expressão orando em todo o tempo tem toda oração e súplica no Espírito. Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade. Esta afirmação aponta para a necessidade de nós desenvolvermos uma vida de oração, através da prática ininterrupta dela. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Nós não podemos cessar, devemos orar dia e noite. Este clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Inclusive encontramos no Evangelho segundo Marcos uma abrangência ainda maior nessa questão de oração. Em Marcos 13:33 está escrito: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Perceba que ele diz primeiro, olhai. O que quer dizer este olhai? Olhai com o seu senso da realidade. Olhai com a sua inteligência. Olhai para identificar aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não podemos fazer. Aí ele diz, olhai, vigiai e orai. Nesse primeiro tópico, a síntese é esta: a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. O subsídio bíblico é a exortação apostólica. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diz que os crentes devem buscar esta força não neles mesmos, mas no Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos para o segundo tópico, que diz, conhecendo o campo de batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo é o primeiro subtópico. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder deste reino é identificado como diabolos, significa caluniador, acusador. Tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços de propósito para destruir a igreja de Cristo. Ciladas apontam para algo sutil, que tentam vencer o adversário através das sutilezas e não pelo enfrentamento direto. Muitas vezes ele se esconde. Por esse motivo é que a Bíblia é clara em nos dizer que devemos estar vigilantes em oração. Astúcias do inimigo. Vamos fazer rapidamente, vamos analisar algumas astúcias que o inimigo usa. A primeira astúcia que ele usa, confundir a mentira com a verdade. Está lá em Gênesis 3, 4 e 5, quando no Jardim do Éden,
a serpente diz para Eva, não tem problema, pode comer desta fruta sim, você vai conhecer tudo, você vai ficar inteligente, você não vai morrer não. Isto é confundir a mentira com um pouco de verdade. Aqui nós temos a primeira mentira registrada nas Escrituras, onde o inimigo fala de uma meia verdade para justificar uma mentira. Segunda astúcia, deturpar as Escrituras, está em Mateus 4,6. Encontramos aqui o uso da estratégia de interpretar a palavra de Deus de forma errada, construindo uma heresia ou mesmo um entendimento deturpado das Escrituras sagradas, quando o inimigo disse para o Senhor Jesus, olha, isto aqui tudo será seu, tudo pode ser seu. Aliás, está na palavra, transforme esta pedra em pães. Aí o Senhor diz assim, nem só de pão viverá o homem. Então, eles deturpam, os inimigos e os seus anjos decaídos deturpam as Escrituras. Terceiro, eles dissimulam e tentam induzir a dissimulação. Aqui, o alerta de Paulo é contra os obreiros fraudulentos, que está lá em 2 Coríntios 11, 13 e 14, aonde esses obreiros, comparando com as estratégias de Satanás, fazem coisas que parecem corretas, mas realmente não são. Quarta astúcia do inimigo, fazer falsos sinais. Segundo Timóteo 2,9, neste versículo, Paulo trata do anticristo, que virá com poder, sinais de falsas maravilhas. Fazer acusações também é uma das astúcias do inimigo. Este é o significado do nome do adversário, ele é acusador, conforme pontuado anteriormente. Semear incredulidade também é uma astúcia. Promover ideologias anticristãs. Aqui nós devemos, vamos observar o trabalhar do inimigo para trazer doutrinas estranhas, que o próprio Paulo chama de doutrina de demônio. Em 1 Timóteo 4,1 está escrito, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Diante deste quadro, o texto sagrado ordena, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vamos para o tópico número 2, subtópico número 2, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que este conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha, meu amado, minha amada, esta batalha não é física, mas ela é travada no mundo espiritual. Muitas vezes somos confundidos achando que o inimigo é a pessoa que está nos atacando. Não, ele está sendo usado pelas hostes, pelos anjos decaídos. O conflito é contra estas hostes, debaixo da autoridade do diabo, conforme nós mencionamos, não é? Nesta metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha que Paulo usa é do soldado romano, que ao mesmo tempo revela-se a natureza pessoal no conflito, ele luta, mas com as armas espirituais. Glória a Deus por isso. Subtópico 3, as agências das potestades no ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Aqui, neste ponto, o apóstolo Paulo está falando do diabo e dos demônios, segundo está escrito na Bíblia, no capítulo 12, versículo 4. 1/3 dos anjos acompanharam Satanás na sua
rebelião. Estes seres são caracterizados por 3 aspectos. Estes seres que caíram, eles são caracterizados pelo poder maligno. Eles têm poder maligno. O título principado e potestade indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem este domínio. É sempre o inimigo comandando. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Referem-se a demônios e empregam seu poder destrutivamente para o mal. Disso não temos dúvida, tendo em vista que eles servem ao pai da mentira. Eles servem ao homicida, ao mentiroso. Desde o princípio, está escrito em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Eles são astutos, são cheios de sutileza, maquinam a queda da igreja. O que significa ser astuto? Significa hábil para fazer maldade. Conforme mencionado, eles estão a serviço do príncipe das trevas e por causa disso fazem o que o seu líder ordena. Meu amado, minha amada, apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, não tenha medo, meu amado irmão. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade e domínio. Nós temos Deus ao nosso lado, nós temos o poder de Deus conosco. Glória a Deus por isso. Filipenses 2, 9, 11 está escrito, pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Glória a Deus por isso. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha. O seu campo de batalha é espiritual para guerrear com o inimigo e obter a vitória. Vamos para o tópico 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. O subtópico 1 está escrito, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa, o apóstolo Paulo, é uma linguagem retirada de um contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Está lá em Efésios 6, 11 e 13. O apóstolo Paulo escreveu sua epístola aos Efésios enquanto estava na prisão domiciliar em Roma. Por conta desse contato diário com a guarda pretoriana, o apóstolo dos gentios conhecia muito bem a armadura daqueles que o vigiavam. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas sim tomar o equipamento dado por Deus para que nós possamos resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Conforme já lemos em 2 Coríntios 10:4, as armas que devemos utilizar na batalha são espirituais, ou seja, armas dadas por Deus. No subtópico 2 está escrito as armas indispensáveis na defesa. Vamos ver aqui rapidamente uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo, é a integridade do soldado.
Aqui, meus irmãos, é importante frisar que para que nos vistamos com a verdade, precisamos romper definitivamente com a mentira. O próprio Paulo diz isto em Efésios 4:25, deixai a mentira. Isto é muito importante. Isaías 11:5 está escrito, e a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha, couraça impenetrável, de proteção dos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Aqui o apóstolo Paulo, ele não está fazendo menção da nossa justiça própria. A Bíblia diz que a justiça do homem são trapos de imundícia. Está lá em Isaías 64:6, diz, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Essa justiça, a qual o salvo deve vestir-se, é representada pelos atos de justiça que fazemos por amor a Deus, aleluia, e obediência às sagradas escrituras. Repito, não são atos de justiça porque somos bons, mas porque tememos a Deus e queremos agradá-lo, obedecendo às sagradas escrituras. Glória a Deus. Estamos caminhando para o final. O calçado dos pés, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, confeccionada com couro. Esta meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade ao soldado. Refere-se à firmeza, é a posição do Evangelho, é a prontidão do soldado que cada um de nós deve ter. Amém? Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo é longo, é retangular, é feito de madeira, madeira de couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Por último, o capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo Jesus. E esse capacete está ligado à nossa comunhão com o Espírito Santo. O crente mantém uma relação íntima com o Consolador. E nós temos que manter esse capacete, porque a nossa maior guerra começa na mente e é necessário esse capacete. Por último, no subtópico 3, encerrando, a imprescindível arma ofensiva. Qual é a imprescindível arma ofensiva? A espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário, é próximo. É a espada curta, é o corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Vejam que a fé e a palavra de Deus estão intimamente ligadas nesta armadura espiritual, pois a fé na palavra de Deus é o que nos torna vencedores, conforme vimos anteriormente. A síntese deste tópico é que as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Meu amado, minha amada, você deve usar a armadura por completo. Você não vê uma autoridade. Vou usar um exemplo rápido. Um policial, quando te dá sinal para parar o carro numa estrada, ele está com a roupa completa. Ele está de cap, está com bota, está com boné, está com a calça do uniforme, ele está com o uniforme completo. Por isso é que ele tem a autoridade. Se alguém parar com meia farda, ele não está revestido daquela autoridade. E nós precisamos ter a autoridade que Jesus nos dá.
Precisamos nos revestir com a armadura inteira, integral que Deus tem à nossa disposição. O cinto, que diz respeito à nossa verdade. A couraça da justiça é a nossa retidão do dia a dia. Os sapatos, a paz que vem das boas novas. O escudo é a nossa fé. O capacete é a nossa salvação. E a espada é a palavra de Deus. Esta santa palavra que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal, ela é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve nos amedrontar, não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca eu e você. As Escrituras convocam o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com toda a armadura de Deus. Meu amado, vamos para a vitória. Vamos usar a arma. Vamos usar a arma espiritual. Vamos usar todo o equipamento que Deus colocou à nossa disposição. Amém? Creia, Deus e nós somos maioria. O inimigo não tem poder para derrotar o Senhor. Glória a Deus, eu agradeço pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Saudades de todos da vida plena. Que Deus abençoe.